Olá, engenheiro Daniel aqui, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre estruturas em balanço. E vamos responder a seguinte pergunta: balanços são prejudiciais? Vamos começar definindo o que são estruturas em balanço. De maneira geral, podemos definir estruturas em balanço como estruturas que possuem uma extremidade livre. Por exemplo, no caso dessas vigas V1, V2 e V3, eu posso representar o comportamento isolado dessas vigas da seguinte maneira: com um esquema estático, desconsiderando o efeito de pórtico, considerando meus pilares como apoios, cada viga vou considerar aqui apoiada em dois apoios rotulados. Perceba que nós ficamos aqui com uma extremidade livre, certo? Essa extremidade livre, ela pode então se deslocar, para cima e para baixo. Então, a ideia de balanço, a extremidade livre, está em balanço, pode sofrer um balanço. Da mesma maneira, nós podemos ter lajes também em balanço. Nesse caso aqui, posso representar o esquema estático dessa minha laje L1 isolada como sendo um elemento engastado e livre. Novamente, uma extremidade livre. Um caso clássico que nós temos de estrutura em balanço está localizado na Ilha Musical, no Parque Vila Lobos, na cidade de São Paulo, e que é uma estrutura feita de concreto protendido que tem um balanço de 24 metros. Então, é algo bem icônico e que representa bem esse tipo de estrutura. Além de vigas e lajes, temos também um muro. Os pilares desse meu muro de divisa aqui, se eu for analisar o esquema estático de cada um desses pilares, fora do plano, eles também estão se comportando como elementos engastados e livres, sendo a extremidade livre agora o ponto superior desse pilar. Então, o topo aqui, ele tem a liberdade de se deslocar para um lado e para o outro. Mais uma situação aqui, para finalizar essa caracterização. Um edifício. Será que um edifício é uma estrutura em balanço? Eu posso analisar de maneira geral, de maneira global, na verdade. Se eu analisar o meu edifício como um todo, eu tenho aqui uma certa vinculação na minha base, e o meu topo como um todo está livre. Poderia representar então o meu edifício como um todo também como uma estrutura em balanço. Uma forma de entender o comportamento do edifício de maneira global. Vamos falar algumas características gerais de estruturas em balanço. Esse balanço vai causar, esse trecho em balanço que ele vai causar uma tendência de rotação, vai causar um momento desbalanceado na minha estrutura, certo? Dessa maneira, os meus apoios eles devem ter a capacidade de restringir, de resistir a esse momento desbalanceado. Eu coloquei aqui duas maneiras principais que a gente tem do meu apoio resistir a essa resistência à rotação. A primeira aqui seria por meio de um apoio engastado. Então, o esquema estático dessa viga, se eu for analisar a viga isolada, o comportamento isolado da viga, seria uma viga engastada livre. Outra maneira que eu tenho de resistir, que não seja por um engaste, seria aqui por um binário. A gente sabe que um binário de forças também causa um momento para equilibrar. Extremidade livre. No primeiro caso, no meu engaste, para que a estrutura fique de pé, então o meu apoio ele deve ser capaz de fornecer uma reação de momento para trazer equilíbrio para essa minha viga. Na segunda situação, o binário, então, ele é constituído de um elemento tracionado
e um elemento comprimido, né? Então os meus elementos aqui, o esforço principal agora vai ser o esforço normal, um de tração e outro de compressão. Um pilar está tracionado, então aqui nós temos tração, enquanto o outro pilar está comprimido. Tranquilo? Então, para resistir a esse momento desbalanceado, precisamos de uma dessas duas situações. Aproveitei para trazer aqui uma outra estrutura icônica. A Catedral de Brasília, ela por si só, já é uma estrutura bem icônica, mas o foco aqui no vídeo de hoje seria o que fica do ladinho dela aqui. Então, que é o campanário da Catedral de Brasília. Vamos analisar qual o comportamento da estrutura desse campanário. Eu tenho aqui, no caso, uma estrutura que tem não só uma, mas duas extremidades livres. Tanto aqui, uma extremidade livre, quanto aqui, duas extremidades livres. Analisando como uma estrutura plana, como que essa estrutura ela tem a capacidade de resistir a esse momento desbalanceado, que nesse caso fica bem evidenciado pela assimetria de cargas. Então eu tenho um sino pequenininho aqui e a dimensão do sino vai aumentando, nessa direção. Como que eu faço, como que essa minha estrutura tem a capacidade de resistir a esse momento desbalanceado? A gente já sabe que para eu resistir eu preciso ou de um engaste ou de um binário. Tem apenas aqui um ponto de contato, então eu sei que não tem como resistir por meio de um binário, certo? Então, se eu for analisar o comportamento da estrutura ali na parte de baixo, vou colocar aqui uma miniatura, um esquema, um esboço dessa situação, a gente tem que, obrigatoriamente, para resistir a isso, o meu apoio, que no caso seria a parte inferior da estrutura, ela tem que ser capaz de resistir ao momento M. Então, esse meu elementinho aqui, esse meu pilar, ele tem que ter a capacidade de resistir a essa tendência de rotação. Tranquilo? Mais uma característica de estruturas em balanço é a seguinte: a minha extremidade apoiada, então perto aqui do meu pilar, vai ter esforços elevados, enquanto a extremidade livre vai ter esforços mais baixos. Além disso, essa extremidade livre vai ter uma tendência de se deslocar bastante, então vai ter uma deformação elevada. Eu já coloquei aqui uma tipologia que é usual, para vigas aqui no caso, para justamente tentar tornar esse meu elemento em balanço mais eficiente. O que eu fiz aqui foi uma viga com seção variável. Dessa maneira, eu já estou pensando em atender, em melhorar o desempenho em relação a essa característica que eu acabei de descrever. Como eu sei que perto do apoio eu tenho esforços mais elevados, o que eu fiz aqui foi aumentar a seção do meu elemento onde eu tenho um esforço maior, certo? E então reduzir a seção onde eu tenho menos solicitação. Quando eu faço isso, então, um primeiro efeito seria eu estar levando maior resistência onde eu tenho mais solicitação. Além disso, quando eu alterei a seção da minha viga, o peso próprio da minha viga também alterou. O peso próprio ele não é mais uma força uniformemente distribuída. Eu reduzi, onde eu tenho uma seção menor, o peso ele também reduz. Então, eu deixei minha estrutura ainda mais eficiente. Além disso, quando eu aumento a seção onde eu tenho mais esforço, a gente sabe que onde eu tenho momento fletor, eu tenho uma curvatura maior, lá da resistência dos materiais, a gente tem que 1 sobre o raio de curvatura de uma certa seção transversal é o momento fletor que atua nessa seção, dividido pelo produto de rigidez da flexão EI. Então, se eu estou aumentando a seção onde eu tenho maior momento, eu estou reduzindo o tanto que essa seção se curva. Se eu reduzo a curvatura no início da minha viga, automaticamente eu também reduzo consideravelmente a deformação, o deslocamento vertical da minha extremidade livre. Então, essa tipologia aqui é algo bastante eficiente quando a gente trata aí de estruturas em balanço.
E várias estruturas se aproveitam desse comportamento. Se eu pegar essa estrutura e espelhar ela, eu vou ter algo mais ou menos dessa maneira, certo? Se eu pegar essa minha estrutura e copiar, repetir ela, o que isso aqui está aparecendo? Vou tentar fazer aqui. O que isso aqui parece? Então, né, temos aqui, ficou parecendo, né, uma ponte. Então eu trouxe aqui alguns casos, né, de pontes que se aproveitam desse princípio de aumentar a seção, onde eu vou ter aqui um momento vetor maior, certo? Reduzir a seção, onde, né, no caso aqui no centro do meu vão, e ao mesmo tempo já reduz o peso próprio também da minha estrutura no ponto mais crítico. Outro exemplo de estrutura, né, outra ponte que também usa desse princípio, é aqui no Brasil, então a ponte Rio-Niterói. Coloquei aqui, né? Ela tem um recorde aí, né, de maior vão em linha reta do mundo, lá no vão central dela. Também se utiliza desse mesmo princípio.